Tá bem? Então vamos lá fazer a nossa oração? Para a gente começar aí, quem que fala? Esther, pode fazer para nós a prece? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que nesse momento, nessa 1 hora de reflexão, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e encontrar motivos para uma semana abençoada, encontrar nas palavras do Evangelho que vamos acompanhar força e resignação para continuarmos no caminho das bem-aventuranças. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos lá. A gente sempre começa com o Paulo, né? Nós estamos, o Adilson, né? Nós estamos finalizando a segunda viagem de Paulo aí, né? No último suspiro da segunda viagem de Paulo, eu vou só compartilhar com vocês aqui aquele mapinha para nós vermos onde Paulo está e para onde Paulo vai, né? Esse aí é o mapinha da segunda viagem. Tá dando para ver aí? Tranquilo? Tá dando para ver? Tá sim. Então tá. Então, Paulo está aqui, ó, em Corinto, né? De Atenas, ele veio para Corinto. A gente se lembra que Silas e Timóteo chegam aqui trazendo notícias não muito agradáveis de Tessalônica, dessa região. E aí Paulo, no meio da sua segunda viagem apostólica, inicia, inspirado por Jesus e por Gesiel, né? Que é o Estevão, né? Inicia as suas famosas cartas. E a primeira carta que Paulo escreveu foi a carta que ele estava em Corinto, direcionada para os amigos da igreja de Tessalônica. Está logo aqui. De Corinto, ele sai pelo porto de Cencreia e vai para Éfeso. Essa parte aí que o Adilson vai terminar para a gente, porque de Éfeso ele vem para o porto de Cesareia e finaliza em Jerusalém a segunda viagem. Então, Adilson vai falar hoje para a gente desse pedacinho da ida de Corinto a Éfeso. Nós vamos ter um encontro espetacular aí em Éfeso também. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, dando sequência. Pode? Vamos lá. Dando sequência ao nosso estudo, então, Paulo despedindo dos companheiros de Coríntios, né, onde deixou muitas saudades. Visitou o sítio onde morava Abigail, o seu irmão, tinha passado a infância, e onde relingou a noiva bem amada. E acompanhado de Áquila e sua esposa, né, seguiu pela Éfeso, atendendo o chamado de João Evangelista, que estava passando grande dificuldade na igreja iniciada lá. E depois de uma viagem difícil, né, ele chega a Éfeso. A igreja de Éfeso enfrentava momentos difíceis, né, com as investidas dos judeus, a incompreensão dos judeus, dos israelitas, e em meio às acaloradas discussões com os judeus, eles conseguiram, né, contornar as situações, onde deram uma solidez, uma segurança para a realização do trabalho na igreja. E nesse interim, Paulo, que há muito, né, já desejava visitar Maria, mãe de Jesus, aproveitou a oportunidade que estava na cidade, né, e foi visitá-la, onde impressionou muito, né, assim com as palavras dele, a humildade daquela criatura simples e amorosa. E ele chegou a conversar com ela sobre o nascimento de Jesus.
acompanhando as narrativas delas, e prometeu voltar em outra oportunidade para recolher dados indispensáveis ao Evangelho, que pretendia escrever aos cristãos do futuro. Então, acho que ele queria conhecer um pouquinho mais da vida de Jesus, né? Conversar sobre a mãe dele, para conhecer mais sobre a vida de Jesus, que ele pretendia escrever para os cristãos do futuro. E esses dados, se não me engano, acho que foi Lucas que foi colher mais tarde, acho que não deu para ele ir. Foi isso mesmo. Ele mesmo, né? Então. E o Lucas voltou lá para escrever. Então. E Paulo, então, resolveu partir, porque tinha já a incumbência de levar uma coleta a Pedro, né? A igreja de Jerusalém, que tinha prometido, né? E onde ele passasse, ele ia fazer as coletas para levar para a igreja que estava passando grandes dificuldades em Jerusalém. E nisso, João concordou com ele, né? Porque ele vivia também lá, ele sabia das dificuldades. Mas que deixaria Áquila e sua esposa, né, na cidade, porque já tinha instalado bem em Éfeso. Já tinha pegado a simpatia de todo frequentador lá da igreja. E, nesse intervalo, chega Silas e Timóteo. E eles seguiram viagem. Acho que era isso que tinha para colocar, porque o trecho é pequeno, né? Mas se tiver alguém para comentar ou acrescentar alguma coisa, né, gente? Fica à vontade aí. E que a paz de Jesus esteja sempre com todos nós. É isso mesmo. É interessante, né? Assim, para quem não sabe bem a história, ou só para dar uma relembrada, depois da crucificação, João vai para Éfeso, ele muda-se para Éfeso, o João Evangelista. E depois ele busca Maria, porque, se a gente se lembrar, né, na crucificação, Jesus fala para Maria: mãe, eis teu filho, filho, eis a tua mãe. Né? Então, João passa a ser o responsável na cultura judaica, era importante isso. José já havia morrido há muito tempo, então Maria ia ficar um pouco perdida. E aí João pega Maria e leva Maria para morar com João Evangelista em Éfeso, né? Que é um lugar abençoado, né? Que depois Paulo se encontra com Maria, pega informações sobre Jesus, o nascimento de Jesus. Lucas depois vai lá também. E é interessante porque quando a gente pega o Evangelho de Marcos e João, não se fala nada de nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos começa falando de João Batista, e o de João começa falando do princípio era o verbo, e depois vai para o João Batista. Lucas e Mateus é que falam do nascimento de Jesus, né? Então, eles é que mostram essa parte que ficaria completamente perdida, né? Só dois evangelistas falam do nascimento, né? E Lucas fala porque foi lá pegar as informações com Maria, né? E aí Lucas descreve isso também, né? Então, é um encontro memorável ali de Paulo com Maria, e depois Paulo vai embora, se encontrar com Pedro em Jerusalém, entregar o dinheiro desses 2 anos, mais ou menos, que foi essa viagem dele, e deixar o dinheiro para ajudar a igreja de Jerusalém, que estava em dificuldades. É interessante, né, Deus, no texto, Pedro vê Paulo e acha que Paulo está muito quebrado, envelhecido, cabelo branco. E Paulo vê Pedro e fala assim: nossa, achou o apóstolo muito maltratado pelo tempo, muito emagrecido. Então, as impressões dos dois, né, são as mesmas, né, um em relação ao outro, do desgaste que foi implantar esse cristianismo. Né? É bem interessante essa impressão de um com o outro. Né? Mas é isso. Não foi fácil para nenhum dos dois, para nenhum deles, né? Foi fácil para ninguém lá, né? Foi fácil para ninguém, nem para o andarilho, né? Para o Paulo, nem para o Pedro, que ficou em Jerusalém aguentando a pressão do farisaísmo, né, judaico. Foi difícil para os dois. E aí
finalizamos a segunda viagem de Paulo. Paulo entrega o dinheiro, sai de Jerusalém e volta para Antioquia da Síria, né? E dali, daqui a pouco, esse inquieto Paulo já sai para a sua terceira viagem apostólica, né? Que é onde nós vamos começar a semana que vem, que a terceira viagem começa ali no Atos 18, 23, certinho? Aí mais no final a gente pega que o primeiro texto é um texto que fala de Paulo e Apolo, né? Que era um pregador também, certinho? Combinado? Então nós finalizamos a segunda viagem. Tá tranquilo aí, gente? A questão da viagem, tá sossegado? Então vamos lá. Então vamos seguir com o céu e o inferno. Nós estamos falando sobre o desencarne de espíritos, chamados por Kardec de espíritos felizes. Depois ele vai falar, nós estamos quase chegando, no desencarne de espíritos medianos, e vai terminar o livro falando do desencarne de espíritos sofredores. Então, nós estamos ainda falando do desencarne dos espíritos felizes, né? E nós paramos no Antônio Cousteau, né? Certinho? Luciano, na semana passada a gente não leu a nota, não. A nota do Jean Renaud. Eu tinha até comentado que as 3 comunicações, né? Mas vamos lá. É só um comentário de Kardec acerca das 3 comunicações do Jean Renaud, né? Tá. Filósofo francês lá. Vamos lá. Estas 3 comunicações foram obtidas por 3 médiuns diferentes, completamente estranhos uns aos outros. Pela analogia dos pensamentos e a forma de linguagem, pode-se admitir pelo menos a presunção de identidade. A expressão tece com cuidado a roupa que vai vestir de novo é uma encantadora figura que pinta a solicitude com a qual o espírito em progresso prepara a nova existência, que deverá fazê-lo progredir ainda. Os espíritos atrasados tomam menos precauções e, algumas vezes, fazem escolhas infelizes que os forçam a recomeçar. Então, é interessante que Kardec traz uma lição de que os espíritos um pouco mais avançados, eles preparam a sua reencarnação. Então, tecem com cuidado a túnica, ou seja, tecem com cuidado um novo corpo, que vai lhe ser útil na próxima encarnação. Já espíritos sofredores, a Kardec já traz o outro ensinamento aqui. Muitas vezes são forçados a voltar, e quem programa, quem organiza, são os espíritos que preparam as reencarnações, né? Então, até para tecer o corpo, precisa haver uma certa harmonia mental, organização mental, senão nem isso nós conseguimos organizar essa estrutura física que nos serve de instrumento da alma hoje. Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Então, o Kardec finaliza assim e vamos para o Antônio Cousteau. Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, na vala comum. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. A sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Simples obreiro calceteiro, praticava a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, segundo os seus fracos recursos, porque encontrava ainda o meio de assistir àqueles que tinham menos do que ele. Calceteiro, gente, era a turma que fazia o calçamento das ruas. Tipo, hoje o que a gente tem em bloco, paralelepípedo, seria aquele trabalhador braçal ali que vai justapondo os blocos, os paralelepípedos, né? Na época, ele chamava de calceteiro. Então, ele era um trabalhador braçal mesmo, provavelmente mal remunerado. A gente vê que ele ia ser enterrado numa vala comum, né? Ou seja, ele não tinha recursos materiais, mas
A gente vê aqui uma qualidade moral, né? Um conjunto de virtudes morais de fazer inveja, né? Vamos lá. Se a sociedade não fez os gastos de uma cova particular, foi porque havia um emprego mais útil a se fazer com os fundos do que se tivessem sido empregados sem proveito para os vivos, para uma vã satisfação do amor próprio, e os espíritas, sobretudo, sabem que a vala comum é uma porta que conduz ao céu tão bem quanto os mais suntuosos mausoléus. A gente vai ver bem isso aqui na ideação dele, viu, gente? Essa história aí. Não, deixa lá, o meu corpo me serviu, mas é pó, ele volta para o pó. Não tem essa história de um caixão bonito, revestido de ouro, essas coisas. Não tem isso. Né? A gente vai ver muito claramente isso na descrição dele, que ele não dava a menor importância para isso. Vamos lá. E aí um discurso muito legal. Um companheiro dele, secretário da Sociedade Espírita Parisiense, faz um discurso no momento do enterro. Por que ele está mostrando o discurso? Porque logo depois do discurso, o espírito vai se manifestar por uma médium. Então, por isso que ele falou, eles mostram o discurso falando dele, e depois, lá no enterro, a médium vai fazer uma... Olha como é que era diferente, né, o exercício da mediunidade. Lá no enterro, a médium transmite, traz a mensagem do defunto que estava sendo enterrado naquele momento. Olha para a gente ver, ele vai recuperar a lucidez muito rapidamente. Né? Vamos lá. O senhor Canu, secretário da sociedade, outrora profundo materialista, pronunciou sobre a sua tumba a locução seguinte: caro irmão Cousteau, há apenas alguns anos, muitos dentre nós, e, o confesso, eu sendo o primeiro, não teríamos visto, diante desta tumba aberta, senão o fim das misérias humanas, e depois o nada, o horrível nada, quer dizer, nada de alma por merecer ou espiar, e, consequentemente, nada de Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Então, o que o secretário está falando? A visão materialista. Há algum tempo atrás, inclusive eu era o primeiro, a vida acabava aqui, estava encerrado o assunto, não tinha mais nada para fazer, o resto era conversa. Conversa de gente alucinada, né? Essa é a visão do materialista. Era na época, e tem muita gente hoje que está ao nosso lado que tem essa visão, gente, que acaba ali. A vida acaba no túmulo, né? Mas aí ele fala isso, agora ele vem mostrando a nova visão de vida dele. Vamos lá. Hoje, graças à nossa divina doutrina, aí vemos o fim das provas, e para vós, caro irmão, de quem entregamos à terra o despojo mortal, o triunfo de vossos labores e o começo das recompensas que mereceram a vossa coragem, a vossa resignação, a vossa caridade, em uma palavra, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, todo-poderoso, justo e bom. Levai, pois, caro irmão, as nossas ações de graça aos pés do Eterno, que quis dissipar ao nosso redor as trevas do erro e da incredulidade, porque ainda há pouco tempo teríamos dito nesta circunstância a fronte triste e o desalento no coração. Então, ele agradece, né? Ou fala para o Cousteau, leve aos pés do Eterno ações de graça por ele ter nos esclarecido, né? Nos retirado da incredulidade, da treva do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, do nosso orgulho de achar que a vida terminaria ali. Então ele pede o Cousteau para levar aos pés do Eterno, aos pés de Deus, um agradecimento da doutrina espírita ter lhe mostrado uma nova maneira de encarar a vida. Né? Vamos lá. Adeus, amigo, para sempre. Hoje dizemos a testa alta e radiante de esperança, o coração cheio de coragem e de amor. Caro irmão, até breve e ore por nós.
É uma visão completamente diferente, né? Adeus, amigo. Nunca mais. Aí vem, vai com Deus, meu irmão. Daqui a pouco nos encontramos aí. Né? É bem legal isso, assim. Traz um conforto, né? Traz um alento, né? Por isso que o incrédulo sofre, né? Esse é um dos motivos, né? Isso é o que me acalenta tanto, que eu ainda vou ver o meu marido, minha mãe, meu pai, é o que me dá um pouco de sossego, assim, sabe? Nossa, não tem como. Essa semana eu atendi um paciente que o filho morreu tem 1 ano e meio. Ele está completamente desorientado até hoje. Completamente destruído e não consegue, não concebe nada além dessa vida. Né? Vamos lá. Tentando dar uma conversada com ele, mas não é fácil. Vamos lá. Um dos médios da sociedade, sobre a própria sepultura, ainda não fechada, obteve a comunicação seguinte, da qual todos os assistentes, incluídos os coveiros, escutaram a leitura de cabeça descoberta e com uma profunda emoção. Foi, com efeito, um espetáculo novo e surpreendente de ouvir as palavras de um morto recolhidas no seio mesmo da tumba. Imagina o assombro, gente, dos coveiros, porque tudo bem, a turma da Sociedade Espírita está até acostumada, né? Evoca, faz psicografia, mas você imagina o coveiro, que o médium pega, o morto está mandando um recado aqui para vocês. Você imagina o que acontece. Vamos lá. Obrigado, amigos, obrigado. A minha tumba não está ainda fechada, e todavia, um segundo mais, e a terra vai recobrir os meus restos. Mas vós o sabeis, sob essa poeira, minha alma não será enterrada. Ela vai planar no espaço para subir a Deus. Também, como é consolador poder dizer-se ainda, apesar do envoltório destruído, ó, eu não estou morto, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. Olha, gente, é clareza, o homem não tinha sido enterrado ainda, estava lá para jogar terra nele, na vala comum. Clareza, né, de um espírito feliz, né, lucidez muito rápida, né, no plano espiritual, o espírito equilibrado, harmonizado, ele atina de novo a consciência, organiza a mente, consegue concatenar as ideias de uma maneira exuberante aqui, né? Vamos ver. O acompanhamento do pobre não é seguido por um grande número. Orgulhosas manifestações não ocorrem em sua tumba, e todavia, amigos, crede-me, a multidão imensa não falta aqui. E os bons espíritos seguiram convosco, e com essas mulheres piedosas, o corpo daquele que aí está deitado. Todos, ao menos, credes e amais o bom Deus. Olha aí, a família espiritual, as amizades, as afeições de laços espirituais, elas acompanham, né? Esse momento difícil, às vezes, para o espírito, elas estão lá presentes, orando por ele, amparando, acolhendo, né? Então, as amizades, né, de afeição mesmo, elas prosseguem, né, no plano espiritual. Vamos lá. Oh, certamente não. Não morremos porque o nosso corpo se destrói, mulher bem-amada. Agora ele manda um recado para a esposa, e aí ele vai seguindo, para a esposa e para os familiares da esposa. Olha aí, vamos lá. E doravante estarei sempre perto de ti, para te consolar e te ajudar a suportar a prova. Ela será rude para ti a vida, mas com a ideia da eternidade e do amor de Deus cheio no teu coração, como teus sofrimentos ser-te-ão leves. Parentes que cercais a minha bem-amada companheira, amai-a, respeitai-a. Sede para ela, irmãos e irmãs. Não olvideis que vos deveis toda a assistência na terra, se desejais entrar na morada do Senhor.
Ele vê, assim, fala para a esposa, né? Quando você tem Deus pleno no seu coração, essa fé, né? De que existe outra vida, que Deus vai cuidar de cada um de nós, né? Isso traz um alento. Não vai retirar a dor, zerar a dor, o sofrimento que a gente esteja passando, mas nos traz uma confiança que no futuro vai ser diferente, né? Que no futuro isso tudo vai ser um segundo perto do que nós vamos ter na eternidade. Esse sofrimento é coisa muito pequena perto da alegria, da benevolência de Deus, quando vamos para um bom lugar no plano espiritual. Né? E aí ele deixa o recado, ó, vocês cuidam da minha mulher aí, vocês têm obrigação agora com ela. Né? Vamos lá. E vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terem vindo dizer-me adeus até esta morada de pó e de lama. Mas sabei vós sabeis bem que a minha alma vive imortal, e que algumas vezes irá pedir preces que não me serão recusadas, para ajudar-me a caminhar nesta via magnífica que me abristes durante a minha vida. Adeus a todos que estais aqui. Poderemos nos rever a Lures, senão sobre esta tumba. As almas me chamam ao seu encontro. Adeus, orai por todos aqueles que sofrem. Até breve custou. Vê que os espíritos que estavam acompanhando, ó, agora vamos embora, está na hora. Né? E aí ele deixa o recado no final. Orai pelos aqueles que sofrem. Olha, o espírito elevado, né? Não está pedindo nada para ele, não está falando nada. Orai. Né? É aquela coisa, a oração, ela aplaca um pouquinho a dor, ela diminui, ela nos dá força e resistência para passar pelas dificuldades. Ela não vai nos retirar da dor, do sofrimento, da prova, mas vai nos fortalecer para transpor essas dificuldades. Né? Agora, ele vai falar da doutrina espírita. Vamos lá. 3 dias mais tarde, o Espírito do Senhor Cousteau, evocado em um grupo particular, ditou o que se segue por intermédio de um outro médium. A morte é a vida. Não faço senão repetir o que foi dito. Mas para vós, não há outra expressão que esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Ó, meus amigos, que mais bela aparição na Terra que a de ver flutuar as bandeiras do Espiritismo. Ciência imensa, da qual tendes apenas as primeiras letras. Que claridades ela traz aos homens de boa vontade, àqueles que quebraram as cadeias terríveis do orgulho para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Orai, humanos, agradecei-lhe por todos esses benefícios. Pobre humanidade, se lhe fora dado compreender. Mas não, ainda não chegou o tempo em que a misericórdia do Senhor deverá se estender sobre todos os homens, a fim de que eles reconheçam as suas vontades e a elas se submetam. Olha para vocês verem, ele mantém uma ideação e um discurso parecido com o do túmulo. Fala do materialista, fala que depois da morte é a vida, né? E fala para os homens orarem, né? Fala que é uma graça o Espiritismo a gente poder acreditar que depois nós vamos seguir com isso, né? E fala também do tempo. Nós pensamos aqui, ele estava em 1863. Esse tempo onde haverá uma aproximação muito grande entre o plano espiritual e o plano material, esse tempo está chegando. Esse tempo nós estamos vivendo ele muito, muito intensamente aqui, onde esse conhecimento realmente vai ser mostrado com muito mais clareza para todos nós. Né? É um tempo que está chegando, está batendo na nossa porta, e esse tempo de regeneração, onde esse conhecimento do plano espiritual ele vai se difundir.
né? Ele vai ficar mais ostensivo, né? E as coisas vão chegando, né? Nós estamos falando o quê? De um século e 50 anos depois, né? 150, 170 anos depois, nós estamos aqui e as coisas estão realmente acontecendo, né? Beleza? Então, vamos lá. Será pelos teus raios luminosos, ciência bendita, que eles ali chegarão e compreenderão. Será o teu calor benfazejo que virão reaquecer os seus corações ao fogo divino que dá a fé e as consolações. Ou seja, será pelos raios luminosos da doutrina espírita, ou do espírito, de doutrinas espiritualistas, né, que tem esse conceito da vida física, da vida espiritual, do intercâmbio da comunicação, da reencarnação, que a morte não existe. São esses conceitos que vão florescer, né, na sociedade quando ela estiver pronta, e ela está começando a chegar nesse momento, né? Então, será sob os teus raios vivificantes que o Senhor e o obreiro virão se confundir e não serão senão um, porque compreenderão esta caridade fraternal pregada pelo divino Messias. ou seja, Jesus falava dessa fim da iniquidade, né? Da busca desse equilíbrio, dessa sociedade mais fraterna, solidária, mais homogênea, né? E isso aqui, provavelmente, as coisas vão caminhar para isso, né? Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que tendes por serdes os primeiros iniciados na obra regeneradora. Honra a vós, meus amigos. Continuai, e como eu um dia, vindo para a pátria dos espíritos, direis: a morte é a vida. Ou antes, é um sonho, uma espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e de onde se sai para se ver cercado de amigos que vos felicitam e estão felizes por lhes estender os braços. Minha felicidade foi tão grande que não podia compreender como Deus me concedia tantas graças por ter feito tão pouco. Parecia-me sonhar, e como algumas vezes ocorreu-me sonhar que estava morto, tive medo um instante de ser obrigada a retornar a esse infeliz corpo. Mas não tardei a dar-me conta da realidade, e agradeci a Deus. Eu bendisse o Senhor, que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que pensa na vida futura. Sim, eu o bendizia e lhe agradecia, porque o livro dos Espíritos despertara em minha alma o impulso de amor pelo meu Criador. É bem legal isso, né? Ele imaginar que está desencarnado, nossa, será que eu vou ter que voltar para aquele corpo que me trazia tanto problema, né? Não, eu prefiro ficar no plano espiritual mesmo, aqui está melhor, né? É interessante esse trocadilho, que muitas vezes a gente fala, que saudade do plano espiritual, né? O Jara gosta muito dessa história aí. Saudade do plano espiritual, e pelo jeito vai dar mesmo, né? A gente não vai querer voltar para esse corpo que nos limita tanto, né? Vamos lá. Agora ele vai mandar o recado aí do Sanson. Vamos lá, para a gente lembrar do Sanson aqui. Obrigado, meus bons amigos, por me atraírem para vós. Dizei aos nossos irmãos que frequentemente estou em companhia de nosso amigo Sanson. Até breve, coragem. A vitória vos espera. Felizes aqueles que tomaram parte no combate. Aí, Sanson foi aquele que nós começamos a falar no comecinho lá. Faleceu em 1862. Ele faleceu em 1863. Estão se encontrando. Por quê? Afinidade. Já eram membros da sociedade, já trabalhavam juntos. E aí agora se encontram com frequência no plano espiritual, né? Achei interessante essa mensagem com relação ao Sanson também, né? Vamos lá.
Desde então, o senhor Cousteau manifestou-se frequentemente, seja na sociedade, seja em outras reuniões, onde sempre deu provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos avançados. Isso a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas, né? Trabalhadores antigos das casas, amigos nossos, mentores que se comunicam, que tiveram relação conosco, tiveram relação com a casa, afinidade com a casa, eles constantemente, não em toda reunião, mas com uma frequência, eles se manifestam nas reuniões mediúnicas, deixando recados, nos instigando a ter força, perseverança nos trabalhos, né? Dizendo que estão perto de nós, que estão orando por nós, mas, hora nenhuma, eles vão fazer o trabalho que nos cabe, porque já estiveram aqui. Agora é outro trabalho. Nós é que temos que fazer o nosso aqui agora. Luciano, Vanessa, desculpa a intervenção, mas eu acho muito interessante essa situação. Eu posso até relatar aí uma experiência que eu tive, que muito interessante, há muitos anos atrás, já no fim da adolescência, em que, em momento de sono, porque a gente sabe que durante o sono a gente tem uma ligação, né? E a minha mediunidade é mais brandinha, graças a Deus, e um pouco rebelde. E durante o sono, eu recebi uma rara visita do meu avô. E ele vinha, uma figura até um pouco alegórica, na rua de cima da minha casa, que eu nasci, na casa que eu morava, né? Empurrando um carrinho de madeira junto com o Tião Serafim. Os dois eram trabalhadores da doutrina espírita em Lavras de muitos anos, ambos muito próximos, né? Os dois eram inseparáveis. E eu fui até ele, de um abraço que eu sinto, esse abraço até hoje, um abraço com sensação, uma coisa... Chorei uma semana, mas deixa chorar, já avisei que eu sou assim. E ele se despede de mim, e eu pergunto para ele aonde ele estava indo. Aí ele fala, eu e o Tião estamos indo receber um amigo. E naquela noite, um tio meu desencarnou, filho do Tião Serafim. E a gente, assim, foi uma coisa que muito marcante para mim, porque para me convencer, às vezes, que a gente precisa de muito disso. Não basta você estudar, ler, a gente precisa, às vezes, de um chacoalhão, de que a maravilha que a gente desencarnar e saber, igual a Ana, né, Ana Cláudia, a esperança de encontrar, e ali, de repente, me foi trazido isso, não falou-se nome, mas a coincidência, que a gente não pode acreditar que ela exista, né? Tudo ocorre por uma razão muito própria, mas que assim estava ocorrendo. E ele falava assim para mim, que ele tinha muito trabalho, que ele não ia se demorar, que os dois tinham muito trabalho a realizar. Aí você vê como é incessante isso aí, e a recepção, quando a gente faz a ordem reversa, como diz o nascimento, o renascimento de lá, né? Como dizem, quando eu nascia, todos sorriam, só eu chorava. Quando eu morria, todos choravam, só eu sorria. É uma coisa um pouco difícil de se assimilar. A gente precisa desse momento. Eu via falando a manifestação durante o funeral, né? Aquela coisa toda. E por que para nós, espíritas, o funeral, aquela coisa toda, mas a necessidade que nós temos de tratar esse sentimento que ainda é muito confuso para nós, dessa separação, mesmo que temporária. Ela é muito importante. E eu acho que situações como essa, que eu tive o privilégio, eu acho que aí foi um privilégio, difícil para eu entender na época, mas com o tempo foi o que me deu mais força, de que realmente é uma transição, de que realmente nós vamos chegar de lá e não estaremos assim jogados num deserto perdido, que por mais desorientado que nós estejamos, uma mão vai ser estendida, uma mão amiga, querida, e às vezes no momento ainda não identificada pela nossa falta de lucidez. Mas essa mão vai estar ali e vai ser uma mão muito carinhosa.
Desculpa, mas eu senti necessidade de falar isso para vocês. Não, beleza. É isso. Certinho, gente? Sigamos? Sigamos. Vamos, outro gênero de morte agora. O próximo é a dona Ema Livre, né? Não sei como é que fala isso aqui, mas sei lá. Senhorita Ema, vamos lá. Jovem morta em consequência de um acidente causado pelo fogo e depois de cruéis sofrimentos. Alguém se tinha proposto pedir a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da sua morte. Então, ela não suicidou, não. Ela morreu depois de um acidente que ela foi queimada, não conta detalhes, mas não era suicida. Ela morreu depois de muitos sofrimentos por um acidente que ela foi queimada. Ela vai falar sobre isso na manifestação, né? E, olha, eles já haviam pensado em evocá-la, mas não o fizeram. Mas do pensar, provavelmente ela já foi atraída e ela se manifestou espontaneamente, né? Então, vamos lá. Vamos ver a comunicação da Ema aí. Eis-me, pois, ainda no teatro do mundo, eu que me acreditava mergulhada para sempre no meu véu de inocência e de juventude. O fogo da terra salvou-me do fogo do inferno. Assim eu pensava em minha fé católica, e se ousasse entrever o esplendor do paraíso, minha alma tremente se refugiaria na expiação do purgatório, e pediria, sofreria, choraria. Mas quem deu à minha fraqueza a força para suportar as minhas angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o meu leito de Marte? Quem refrescava meus lábios áridos? Éreis vós, meu anjo guardião, cuja branca auréola me cercava. Éreis vós, também, caros espíritos, que vinhais murmurar aos meus ouvidos palavras de esperança e de amor. Aí, Daniel, a mão, éreis vós, parece que é o anjo guardião dela, né? E também a oração dos amigos, né? Então, essa mão realmente ela vai existir, né? A gente precisa ter essa lucidez de orar, né? Foi o que ela fez aqui, para a gente receber esse auxílio, a gente facilitar essa aproximação, né? Porque o desespero, a desorientação, ela vai nos atrapalhar, né? Se a gente tiver um pouquinho de lucidez, de fazer uma oração, de tentar buscar um pouquinho de equilíbrio, nós vamos facilitar esse acesso do auxílio, né? Vamos lá. O ardor que consumia o meu fraco corpo despojou-me do agarramento ao que passa. Também eu morri já vivendo a verdadeira vida. Então, ela está fazendo uma analogia. O mesmo fogo queimava o meu corpo, também já separava o meu espírito e ela não percebeu a perturbação. Ela fala depois, não percebi. Parece que o fogo que queimou o corpo, minha alma já foi desprendendo e tudo se deu numa coisa de uma maneira muito tranquila. Vamos lá. Não conheci a perturbação e entrei serena e recolhida no dia radioso que envolve aqueles que, depois de terem muito sofrido, esperaram um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a derradeira vibração terrestre que ressoou em minha alma, quanto quisera que se tornasse espírita. Destaquei-me da árvore terrestre como um fruto maduro antes do tempo. Não tinha ainda que roçar pelo demônio do orgulho que excita as almas com os infelizes arrastamentos pelos sucessos brilhantes da embriaguez da juventude. É interessante essa reflexão que ela fala. Olha para você ver que isso é um perigo mesmo, né? O sucesso que às vezes a juventude, ou seja, quando você encaminha para organizar a vida, para encadear a vida, para desenrolar a vida, como a gente costuma falar no nosso linguajar,
E às vezes a gente é bem sucedido disso, né? De alguma maneira, o bem sucedido muitas vezes se liga a coisas materiais, o que não é necessariamente verdade. Isso, ela não passou por isso, ela morreu antes. Então, ela acha que isso é até bom, porque ela não teve a possibilidade de desenvolver o orgulho de ter saído bem, o orgulho de estar numa situação boa, o orgulho de ter feito isso ou aquilo que foi bom. Ela não teve isso, né? Ela não deu tempo e ela achou que isso foi até bom para ela, né? Que isso é uma coisa que realmente a gente precisa cuidar, né? Porque quando a gente dá umas engrenadas na vida, a gente fica meio como se achando a última laranja da caixinha, a questão de vaidade, de soberba das coisas. E é difícil segurar isso, né? Não é fácil, não. É fazer porque as pessoas alimentam isso, e como o Tiago falou na carta dele, né? As pessoas alimentam, mas é o que é ruim dentro de nós. Nós somos tentados pelas imperfeições que temos dentro de nós. E Tiago fala isso na sua carta, e é uma verdade verdadeiríssima mesmo. Porque as pessoas falam coisas, às vezes, com a gente, e isso inflama. Por quê? Porque o orgulho ainda está dentro de nós, a vaidade ainda está dentro de nós, essa necessidade de sobressair ainda está dentro de nós. Por isso que essas coisas nos afetam, né? E esse é um problema que a gente tem que cuidar mesmo, né? Não sei, um ponto de vista que mas o que vocês acham? Eu acho isso aí é crucial. A parte que lidar com orgulho e a vaidade, eu acho que é um dos pontos mais nevrálgicos de todos nós. Que em alguns momentos, às vezes, sem perceber, nós somos aí afetados por isso, porque ainda é o maior dos nossos defeitos que leva aos demais. Mas eu acho que uma coisa que nos ajuda, pode nos ajudar muito, talvez seja a consciência, para a gente poder identificar o que é mais frágil na gente, na parte dos nossos defeitos, é que a gente, quando enxerga no outro, que a gente identifica com muita facilidade o defeito, é porque nós o conhecemos muito bem. E por conhecer muito bem, há uma grande chance de ele estar ali muito vivo dentro de nós. E isso pode ser um mecanismo que nos auxilie. Você, o orgulho te incomoda muito. A pessoa é muito orgulhosa, ela é muito vaidosa, ela é muito isso, ela é muito aquilo, é porque eu conheço muito bem esse problema. Eu tenho facilidade de identificar esse problema porque ele está em mim. Se a gente fizer a reversão da visão, que eu acho que o ponto mais difícil, que é o reconhecer que você tem esse defeito que você tanto detesta, porque isso nos incomoda, especialmente nós espíritas. A gente começa a ter essa visão que tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo. Se eu enxergo muito isso, é porque eu conheço bem. E se eu conheço bem, eu tenho que verificar se eu já superei ou não. E ter a humildade, que é o oposto desse orgulho, é o oposto dessa vaidade, de olhar para dentro de mim e falar, eu preciso vencer isso. Eu preciso batalhar. Então, até esses mecanismos que a gente tem de visão do outro, que é até o que está na Bíblia, a gente enxerga o cisco no olho do outro e não a trave que está nos nossos olhos. A gente observa. Sim, Andi. A Vanessa pode falar um pouco para a gente disso. Ela, como psicóloga, eu acho que tem Sim. Como chama, Val, um mecanismo do espelho, alguma coisa assim? Projeção? Projeção, isso. Projeção. É o que eu vejo muito, né? Nessa caminhada aí profissional. E é algo que, quando eu aprendi, eu fiquei muito atenta a isso, porque ele é muito certeiro, né? O movimento de projeção sempre é aquele utilizado quando eu não dou conta de ver em mim aquilo que eu dou conta de ver no outro. Mas é um sinal que é sempre claro para a gente pensar, né? Não é o outro, sou eu. A ocupação que eu tenho é com o meu espírito, né? Com a minha verdade, com a minha história. Então, nessa hora, isso aí é interessante que você está falando, Daniel, porque é um
É um momento de refletir sobre isso mesmo. Vanessa, eu acho que... Acho não, eu sei, isso eu conheço porque eu tento identificar, e é uma coisa que dói. Você identificar aquilo que te incomoda e você olhar para si, machuca. E não é porque... Oi? A nossa mazela, se enxergar a sua mazela, é duro. Eu acho que isso é interessante, hein, Vanessa? Porque, de fato, eu acho que é um exercício dos mais pesados. Igual você falou, quando estudou, você acabou de falar que isso marcou. Marcou por quê? Porque eu acho que é o que ninguém quer ver. Na hora você identifica, você fala, eu sou isso aí, ó. E aqui não tem nenhum santo mesmo, né? E você olha e fala assim, meu Deus. Não tem. Nós estamos aqui justamente por não sermos santos. Porque nós temos que, aqui nesse grupo, por exemplo, aqui hoje nós estamos aqui em 10 pessoas, ou mais um pouco, eu não consigo identificar perfeitamente 18. Aqui. 18, olha que beleza. 18 pessoas e que estão se auxiliando mutuamente nas dificuldades. O que eu falo aqui, possivelmente, é mais para mim do que para vocês. Entendeu? E tudo que eu escuto aqui é para mim. É uma necessidade para poder a gente conseguir aceitar e enxergar esse espelhamento. Mas dói, é doloroso. Fechar o olho é mais fácil. Juntando aí o que o Luciano falou com a senhorita Emma aqui, né? A gente que morreu jovem, né? Parece que ela sofreu um tempo depois das queimaduras aqui, né, Luciano? Essas palavras que você usou aí, elas são muito pesadas e muito certeiras, né? Eu vivi uma juventude espírita muito intensa, né? Fui muito ativo no movimento espírita de Lavras, fui muito participei muito das condições e tudo, das situações naquele tempo. E hoje, né, eu vejo assim quanto tempo eu me afastei disso, né? Eu nunca me afastei do espiritismo, eu sempre continuei proferindo minha fé e tudo, mas eu me afastei do movimento, né, espírita. E isso eu choro hoje, entendeu? Isso para mim é um dissabor muito grande, né? Porque tanto que quando eu resolvi reingressar, eu resolvi que eu ia ler. Eu queria ler muito. E eu resolvi que os primeiros livros que eu leria, né, são os livros que eram os livros que eu li na minha juventude. E eu cumpri essa meta minha, e agora, essa semana, eu comecei um novo livro, um livro que eu nunca li, né? Então, assim, e eu olho para trás e eu falo assim, gente, né, quanto tempo eu perdi, né? Quanta coisa eu deixei de fazer, de praticar, de estar junto com os meus irmãos, né, de irmãos em fé, vamos dizer assim, e que eu lamento um pouco isso hoje, apesar de nunca ter deixado de ter o meu evangelho no lar, de ter os meus livros dentro de casa e estar orando algumas vezes ali, lendo alguma coisa, mas de uma maneira muito superficial e pueril. E hoje, né, nesse afã de voltar, eu choro o tempo que eu deixei de estar dentro do movimento, né? Ontem mesmo, na reunião, né, lá quando começou a reunião, eles colocaram uma música antes, né, e eu fiquei lembrando quantas e quantas viagens de Kombi com a Angélica, que a gente ia participar de encontros, né, em todas as cidades, no entorno aqui de Lavras, até aqui mesmo em Jaci, onde eu moro hoje. E foi muito saudosismo para mim. E eu falei assim, gente, como eu consegui ficar tanto tempo assim longe do movimento, né? O movimento, ele faz bem, isso aqui faz bem, né? Eu tô muito bem, estou muito feliz aqui, né? Ô, Marcial, obrigado por vocês aí, tá? Marcial, depois você faz um favor, coloca lá no grupo, indica uns livros lá para o pessoal iniciante, indica lá uns livros, por favor, para o pessoal iniciante. Que responsabilidade, mas... Eu sempre brinco, Andiara, que começar o espiritismo, né, na minha opinião, por mais que tenha Kardec seja o caminho, sempre será o caminho, e todos os outros falavam, né, se tiverem dúvida entre mim e Kardec, fiquem com Kardec. Para mim, começar o espiritismo é André Luiz. Nosso Lar, para mim, é o primeiro livro a ser lido sempre. Eu amo Nosso Lar, né? Inclusive, eu sou apaixonado com o Nosso Lar. Eu praticamente sei de cor o Nosso Lar por conta disso, porque eu adoro o Nosso Lar. Marcial, vou parafrasear o Roberto Carlos para você, viu?
Eu voltei agora para ficar. Com certeza, de onde eu nunca devia ter saído, mas tudo bem. Marcial, fazer só uma complementação aqui de alguém que você não gosta muito, nosso amigo Zé Martiniano, porque isso que ele relata aqui é um pouco até complicado, mas ele já falou comigo, eu discordo um pouquinho dele, mas tudo bem. Essa coisa de você se retrair, para depois se ficar mais fechado, depois voltar, é cíclico e é muito vinculado também, acho que a mente da gente. Mas o Zé falava para mim, falou até os seus últimos dias aqui nessa encarnação, ele ficava pegando no meu pé, porque eu havia parado de fazer palestras por receio de não estar harmonicamente bem para isso. Eu tenho muito receio do que sai da minha boca. E ele falava para mim sempre assim, a enxada parada enferruja. É isso. Você conseguiu voltar antes de enferrujar isso. Então, vamos lá, vamos só terminar o parágrafo. Último parágrafo e na questãozinha do livro 16. Vamos lá. Bendigo o ardor, bendigo o sofrimento, bendigo a prova que era uma expiação. Semelhante a esses fios brancos do outono, flutuo arrastada na corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamante que brilham na minha fronte, mas as estrelas de ouro do bom Deus. É legal o que ela fala, né? Pegou fogo por quê? Porque é expiação. Ela não fala por quê, né? Mas era. E ela passou muito bem por isso. Você vê que está feliz, tranquila, sem problemas, né? Vamos lá. Vamos numa questãozinha do Livro dos Espíritos? Acho que dá para a gente fazer a questão 641, né? Kardec está falando da lei divina, natural, daqui a pouco entrar nas leis morais. Então, a lei divina, ele está falando do bem e do mal, né? A 641, ele segue nesse raciocínio. Vamos lá. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável. Então, ele divide em duas coisas. Quando você tem o desejo, e tem ocasião, mas você firma o propósito e não faz, isso tem mérito. Mas, se você não faz o mal porque te falta oportunidade, aí a coisa está ruim, né? E aí Miramês, né, Marcelo, até mesmo hoje na semana, Miramês nos traz a orientação aqui de que nós vivemos o que pensamos, né? Miramês põe isso com muita propriedade. Então, se nós harmonizarmos nossa casa mental, harmonizarmos nossos pensamentos, nós vamos ter uma vida mais organizada. E se a gente consegue controlar e tentar harmonizar, equilibrar esses pensamentos, nós começamos a caminhar para sempre estar pensando no bem, fazendo bem, né? E aí Miramês com uma frase que é muito interessante, que o Espiritismo é uma escola das mentes. O Espiritismo é uma escola para que nós aprendamos a controlar nossa mente, nosso pensamento. Se nós aprendermos isso, equilibrarmos nossos pensamentos, nós vamos caminhar sempre no bem. Porque aí nós vamos raciocinar, nós não vamos fazer o mal, né? Se a gente olhar um pouquinho porque a gente está pensando e ter esse ato, né, de vigiar, né, os pensamentos, nós vamos fazer o bem. E aí ele cita Jesus no final do comentário dele, quando ele fala, como é que ele fala aqui? Bem-aventurados de puro coração, porque verão a Deus, né? Eu acho que é assim mesmo. Se a gente tiver um coração puro, uma mente clara, uma mente serena, uma mente equilibrada, nós vamos caminhar sempre para Deus. Não vamos fazer as bobagens que a gente faz quando nós estamos com a mente conturbada,
né? Até então, porque mesmo que a gente pense, não tenha coragem de fazer, mas as ondas também que a gente atinge, a pessoa não estando, como se diz, não estando equilibrada, a gente vai fazer um mal indiretamente para ela de qualquer maneira, né? O desejo. Sim, pensamento é energia, né? A gente já comentou isso aqui esses dias. A gente afeta, né, o alvo, onde nós direcionamos o pensamento, né? Tem uma parte aqui no Livro dos Espíritos, eu não sei se é essa parte, até olhei aqui, mas acho que não é, Luciano, que é interessante, que fala isso, né? O Kardec divide a gente em 3 categorias, né? A primeira categoria é aquele que tem vontade de fazer o mal e faz. Esse não foi, né? Aquele que nem tem vontade, esse já está lá. E o outro que eu acho que somos nós quase todos, na grossa maioria, é que tem a vontade, mas fala, não, isso não pode, isso está errado, eu não vou fazer, não, né? Então, a gente se segura. Então, acho que nós estamos a caminho, que ele coloca, né? Ou seja, nós estamos caminhando para lá. A gente olhar para nós, né? Essa mazela eu tenho, eu preciso corrigir isso, eu preciso me esforçar para corrigir isso em mim. Esse que está no caminho, né? Das 3 propostas aí de Kardec, é isso mesmo. Beleza. Certinho, gente? Só, hein, Lu? Só uma última coisa, se serve de exercício para nós aí, até para facilitar, eu digo para nós porque também não é fácil. Pensar que todas as reações que nós temos a tudo, mágoa, irritação, tristeza, são sentimentos que são meus. Eu repito muito isso, eu vou ser repetitivo sempre, de vez em quando eu vou repetir isso aí para poder eu ouvir bem isso. Que eu me magoo, eu me irrito, eu me decepciono, sou eu. Então, tudo é vinculado à forma com que eu recebo as coisas, a forma com que eu vou lidar com as coisas. Tanto é que eu tenho a mesma palavra dita por mais de uma pessoa, dependendo do grau de afinidade ou de ausência de afinidade que a pessoa tenha comigo, a interpretação é completamente diferente. Se alguém chegar para você e falar, você é um bobo, e você gostar da pessoa, você vai rir e falar, você também. E se é uma pessoa que você não gosta, você é um bobo. Aí você vira, você é um idiota. E começa uma briga. Então, a forma com que eu recebo, com que eu interpreto, a forma com que eu vou lidar com o meu sentimento, diz tudo. Então, eu sou o responsável, não o outro me magoou, eu me magoei. O outro não me irritou, eu me irritei. O outro não me decepcionou, eu me decepcionei. Sou eu comigo mesmo. Luciano, posso pedir só uma... Ai, tá difícil de falar. Uma vibração para o meu pai e meu irmão. Os dois que desencarnaram muito cedo. E os dois eu sei que foi muito complicado e ainda está sendo para eles. Porque essa semana a minha irmã que pensou muito neles e eu acho que eles estão precisando, porque eles estão incomodados com o que eles fizeram aqui, como eles encarnaram. Acho que eles era cedo para eles, mas tá difícil. Ai, tá difícil. Ana Cláudia, depois você escreve o nome deles que nós vamos pôr no caderno de vibração da mediúnica. Tá bom? Então, gente, quem que faz o Emmanuel semana que vem, o início da terceira viagem é o 1824. É Paulo e Apolo. 1824 até o 1828. É Paulo e Apolo. É uma folhinha. Vamos fazer, Luciano. Hã? Vamos fazer. Você faz, então? Então, é 398 até 400. Viu? Atos o quê, Luciano? Atos 18? 18, 24. 24. 28. E tem um pedacinho, 19, 1 a 10. Mas é uma folhinha só aqui, viu, Ana Cláudia? Do 398 ao 400. Tá. Tá? Tá anotado aqui. 398, 399. Isso, um pedacinho da 400 aqui. Uhum. Certinho, Ana Cláudia? Certinho. Beleza? Então tá. Então vamos fazer a nossa prece aí para a gente finalizar, gente? Vamos. Deixa eu escolher aqui. Flávia? Pode fazer a prece para nós? Nossa, sim. Gratidão, Pai. Gratidão
com todos esses ensinamentos dessa tarde de hoje. Gratidão pelo amparo espiritual que sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos mostrando o melhor caminho a seguir, que possamos carregar durante toda essa semana todas essas vibrações de amor, de tranquilidade. E peço, Pai, que abençoe todo o nosso planeta Terra, nos fortalecendo, nos amparando, hoje e sempre. Fica conosco, amado Pai, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, gente.